Boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Bom, eu sou a Bruna Milagres, atual diretora de marketing da AgroJúnior Consultoria. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Tiago por poder disponibilizar um tempinho aí para a gente, né, para passar um conhecimento e também agradecer a presença de todos vocês. Vamos a algumas regrinhas básicas. Pessoal, eu peço que vocês permaneçam com o microfone e a câmera desligada para melhorar a nossa transmissão, né? Dúvidas, por favor, mandem no chat. E como foi anunciado para vocês, né, foi divulgado, será emitidos certificados. Então, no final da palestra e de todas as dúvidas, né, que forem perguntadas e respondidas, a gente pede que vocês coloquem, por gentileza, o nome completo de vocês no chat, ok? Aí, professor, eu queria só combinar uma coisinha com o senhor. Eu queria saber se o senhor prefere que, conforme surjam as dúvidas no chat, eu abro o microfone e pergunte para o senhor ou prefere que deixe tudo para o final? Bruna, você pode fazer no meio da apresentação, não tem problema nenhum, até ficar mais interativo com os nossos amigos aqui que estão assistindo. Não, beleza, então. Então, pessoal, por favor, as dúvidas no chat. E qualquer dúvida também mandem ali, né? Tanto da organização, de certificado e tudo mais. E bom, professor, a palavra é toda sua. Vamos lá, então. Eu só vou projetar aqui a janela da nossa palestra. Todos vocês estão enxergando? Sim, professor, entrou sim. Ótimo, muito bem. Pessoal, então, como a Bruna já nos apresentou, eu me chamo Tiago Ribeiro da Costa, sou professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Agronomia, da área de Extensão Rural e Desenvolvimento. Essa área engloba uma série de outras disciplinas, além da disciplina de Extensão Rural e Desenvolvimento, propriamente dita, englobando também disciplinas mais básicas, como é o caso da deontologia, como é o caso da filosofia da ciência. Muitos de vocês, até que estão nos assistindo, tiveram a oportunidade de passar conosco bons momentos, boas tardes, aprendendo um pouco mais sobre a ciência e sobre a ética profissional. Nós também temos disciplinas optativas, no caso, legislação rural, que aborda toda a área do direito agrário, e associativismo rural. E uma das disciplinas que mais chama atenção, porém ela vem do último ano, é a disciplina de vistoria, avaliações e perícias. É uma disciplina que posso dizer para vocês que surpreende a quem chega nela, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente aprende toda a agronomia no curso, ao longo do curso, né? Do primeiro ao quarto ano e um pouquinho no quinto ano também. Isso não só o EM, tá? Nós estamos falando num contexto geral, curso de agronomia das mais diferentes instituições. E quando a gente chega no último ano, ou nos últimos semestres, aparece uma disciplina de perícias. E as pessoas pensam, puxa, dá para fazer isso? Nós, como engenheiros agrônomos, podemos fazer isso que o senhor está passando na disciplina? Realmente é possível. Então, nós temos uma diversidade de temáticas às quais os engenheiros agrônomos sequer fazem ideia de que eles podem atuar. Então, a ideia do nosso bate-papo de hoje é muito mais para ilustrar para vocês que nós temos, dentro de todas as 18 atribuições ligadas ao engenheiro agrônomo, nós temos lá a atribuição de número 7, que está ligada a avaliações, vistorias, perícias, arbitramentos, e todo o conjunto de atividades que estejam ligadas a perícias agronômicas e ambientais. Por isso que a gente vai bater esse papo hoje, apresentando essa área para vocês e animando vocês para que vocês possam participar dessa área também, que é uma das áreas que mais requisita profissionais, tá? Então, o nome da nossa palestra de hoje é Perícias Agronômicas, Aspectos Técnicos para a Atuação Profissional dos Engenheiros Agrônomos. O profissional saiu professional em inglês, me perdoem o erro ali. E o meu e-mail é trcosta2@uem.br. Se vocês tiverem dúvidas posteriormente à nossa palestra, vocês podem se utilizar desse canal para entrar em contato conosco, tá? Vale dizer que o conteúdo que nós vamos apresentar aqui é uma prévia de um curso de extensão, na verdade, aperfeiçoamento, que nós estamos elaborando junto com a Universidade Estadual de Maringá, curso certificável, que vai aprimorar quem desejar na área de perícias, principalmente para a área de avaliação de imóveis rurais, que é uma área que tem muita carência em termos de conhecimento, em termos de qualificação profissional,
E de todas as perícias que eu peguei para trabalhar nesse ano, 90% são ligadas à avaliação de imóveis rurais, tá? Bom, para quem não me conhece em termos profissionais, apenas para apresentar para vocês rapidamente, eu me formei na UEM em 2007 como engenheiro agrônomo, colei grau em 2008. Sou mestre na área de genética quantitativa e melhoramento vegetal, fui orientado pelo professor Pedro Vidigal Soares, né, filho. E também nós fizemos o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, também na UEM. Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria agronômica, ambiental e na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, a qual eu chamo de Avantes Assessoria de Desenvolvimento. É uma atuação mais ligada a tempos livres, tá? Então eu não atuo constantemente a campo. Eu pego alguns trabalhos para executar, mas sempre em tempos livres para não colidir com outras atividades que eu faço, tá? E dentro dessa empresa nós somos consultores de desenvolvimento agronômico, ambiental, de engenharia de segurança do trabalho e educacional também, uma vez que nós atuamos também junto ao MEC, Ministério da Educação, como um dos avaliadores de cursos no instrumento de reconhecimento de cursos e renovação de reconhecimento de cursos para todas as universidades do Brasil que demandam o nosso serviço. Tá? Então a gente tem um rol de serviços que nos faz ter experiência em várias áreas, uma das quais a área de perícias. E, logicamente, não poderíamos deixar de lado a experiência docente. Nós atuamos na Universidade Estadual de Maringá desde 2015, como eu disse, na área de extensão rural e desenvolvimento. E, claro, mais recentemente, estou tendo o prazer de poder ser representante técnico, ou responsável técnico, melhor dizendo, pela AgroJúnior, que está promovendo a live de hoje. Aliás, agradeço a Bruna, e agradecendo a Bruna, estendo o meu agradecimento a todos os consultores da AgroJúnior, consultoria empresarial de agronomia da UEM, que tem promovido, em conjunto com outros órgãos, assim podemos dizer, do nosso curso, junto ao PET, junto ao Gama, Cajol, Atlética, essas lives, cursos, conhecimento, justamente nessa época que infelizmente ainda não temos as aulas, nem que sejam remotas, né, mas pelo menos o conhecimento não para, a educação não para. Também tenho que agradecer a presença de membros externos, da comunidade externa da Universidade Estadual de Maringá. Eu vi que tem bastantes alunos, né, do nosso curso de agronomia, mas nós temos também representantes de outras instituições. Eu vi ali que nós temos o IDR Paraná, nós temos também a professora Simone Molina, que é lá do Integrado, Faculdade Integrada de Campo Mourão, Centro Universitário, também professora do curso de agronomia por lá, e ela falou: professor Tiago, eu quero assistir, porque eu também vou lecionar essa disciplina, quero relembrar alguns aspectos disso. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade para fazer perguntas, ok? Perguntas, colocações, questionamentos, vamos fazer essa live bombar de comentários, tá? Vamos lá então. Pessoal, a ideia dessa live, em princípio, é apenas caracterizar a atividade pericial. Para que a gente possa ter um aprofundamento maior na área de perícias, a gente precisaria falar praticamente por um curso inteiro. Coisa aí de 40 horas, 50 horas, 60 horas. E principalmente na hora em que a gente faz a avaliação de imóveis rurais, porque ali existem cálculos, investe-se muito na questão da estatística, de análise de normas e normativas, então não é algo que a gente vai conseguir falar aqui hoje com tantos detalhes. Eu só vou apresentar para vocês alguns instrumentos técnicos, algumas características técnicas da atividade pericial, para que vocês saibam sobre sua existência e, acima de tudo, se animem para atuar nesta área. Tá? Nós temos muita demanda, principalmente por perícias na área judicial, e são poucos os profissionais que se sentem capacitados para atuar nessa área. Tá? Então, antes da gente entrar diretamente no contexto da perícia, a gente precisa entender o que leva a perícia a ser necessária. Bom, nós temos uma diversidade de atividades que são conduzidas pelos agricultores, pelos pecuaristas, pelos empresários, pelos empreendedores rurais, e são atividades que, se levadas, conduzidas da maneira tecnicamente correta, nós não teremos problemas significativos com relação ao ambiente de produção. É claro que é utópico falar que
alguma atividade desenvolvida por um agricultor gera impacto zero. Todas as atividades, não só pelo agricultor, tá? Mas atividades que o ser humano conduz, quaisquer atividades geram algum tipo de impacto. Esse impacto, se for dentro dos quesitos técnicos, se nós tivermos um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um profissional responsável por aquela área, conduzindo as atividades junto com aquele agricultor, nós não teremos esses impactos sentidos no ambiente, sentidos pelos outros atores de forma significativa. O grande problema é que a maioria dos agricultores não conta com uma assistência técnica local na sua propriedade. Eles conduzem muito por si só, uma diversidade de atividades, até porque o agricultor já sabe há muito mais tempo do que nós todos a plantar, a colher, a fazer aplicação de algum tipo de agrotóxico, a trabalhar com a análise de sanidade das suas plantas. Ele até que sabe fazer isso. E isso faz com que muitas vezes ele se sinta autoconfiante em não contar com a assistência técnica ou com a extensão de um profissional. E a partir daí é que a gente tem alguns conflitos que acontecem. O conflito, ele só vai acontecer a partir do momento em que o impacto gerado pela atividade sobrepassa ou fica acima daquilo que é esperado. E aí nós temos a percepção do dano. Quando existe o dano, quando existe o sinistro, portanto, essa ocorrência indesejada que leva ao dano, é neste ponto que nós temos a atividade pericial sendo iniciada. Aqui eu vou colocar algumas imagens para vocês, apenas ilustrativas, tá? Elas não remetem a casos específicos, embora eu vou trazer alguns exemplos para vocês de casos específicos, tá? Nós temos, por exemplo, a aplicação de algum agrotóxico ou de algum regulador de crescimento por via aérea. E podemos ter próximo um produtor de mel com as suas abelhas. As abelhas, elas não podem ficar confinadas apenas num espaço pequeno, elas migram por vários espaços. E uma vez que nós temos algumas pequenas moléculas, seja de herbicida, inseticida, fungicida, elas podem afetar essas abelhas, causando mortandade. A partir desse momento em que nós temos o dano gerado, temos um conflito. Outro exemplo de conflito, muito comum, é a questão também da aplicação de agrotóxicos e bicho da seda. Aliás, casos os quais nós já ouvimos muito falar, ali em Mandaguaçu, Ourizona, Uniflor, Nova Esperança. Nós temos ali um arranjo produtivo local de produção de seda, né? E, claro, essa atividade convive também com outras atividades agrícolas que demandam a utilização de agrotóxicos. Uma vez que a aplicação é assistida, não haveria problemas para o bicho da seda. Porém, se houver a aplicação desassistida, sem a presença ou sem a tutela de um profissional habilitado, podemos ter eventos de deriva e isso pode gerar problemas para esses bichos da seda. Claro, aqui nós estamos falando sobre todos os elementos ponderáveis do ambiente. Não podemos prever, por exemplo, que de repente está tudo certinho para você fazer a aplicação de agrotóxicos, a velocidade do ar está ok, as condições de temperatura estão também muito boas, então vamos aplicar. De repente vem uma corrente imprevista, isso pode acontecer. Porém, é algo mais difícil de se acontecer, um evento como esse, quando nós temos a assistência de um profissional, uma deriva por simples fatores de aplicação, né? Outros conflitos. Esse é um conflito bem específico, pessoal, que aconteceu lá no estado de São Paulo. Se eu não me engano, foi a região ali de Botucatu, e algumas torres de celulares estavam instaladas naquele ambiente. Todos vocês sabem que torres de celulares nada mais fazem do que replicar frequências eletromagnéticas que são percebidas por meio dos nossos equipamentos. Essas frequências eletromagnéticas são decodificadas por esses equipamentos e a gente consegue ouvir, transmitir dados, etc. Ocorre que grande parte dessas frequências podem também afetar a questão sensorial das abelhas. Então elas podem se perder das suas colmeias e uma vez que elas se perdem, dificilmente retornam e infelizmente elas perecem. E nesse caso específico ali da região de Botucatu, houve um engenheiro agrônomo que fez toda uma criação de uma tese
sobre a interferência que as ondas eletromagnéticas promovem sobre esses insetos, e o estudo dele ficou tão bem feito, né, o laudo ficou tão bem feito, ficou tão bem justificado, que deu ganho de causa para o agricultor, o qual demandou a entrada de uma ação no Poder Judiciário, né? Tanto é que a própria operadora de celular, naquele caso, instalou alguns atenuadores, cortou um pouquinho a qualidade do sinal de celular, mas pelo menos houve a preservação das abelhas que se encontravam por ali, e também houve o pagamento da indenização devida. Também nós temos diversos casos ligados à servidão administrativa. O que é servidão? Nada mais é do que ocupação de um espaço particular para bem público. Então nós temos, no caso aqui, uma área de produção agrícola, e aí nós queremos instalar, por exemplo, algumas torres de transmissão de eletricidade, transmissão de energia elétrica, os famosos linhões. Ou ainda, nós queremos fazer uma duplicação de rodovias, ou a própria construção de uma rodovia, ou ainda a ampliação de pistas de aeroportos. Ou seja, nós queremos construir, quando eu falo nós, o Estado geralmente, queremos construir alguma benfeitoria pública que traga benefícios para a população. Isso gera um conflito, porque muitas vezes, na hora em que nós retiramos parte da área da propriedade rural que vai ser afetada, e quando nós pagamos a devida indenização, essa indenização não é pelo valor cheio de mercado. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, por exemplo, e vou perder 2 hectares, tem sido caso muito comum, inclusive, pessoal, estou citando exemplos reais, neste caso, do eixo de Sarandi, aqui do ladinho de Maringá, até ali, Diamante do Norte, com a interligação com as hidrelétricas que hoje são coordenadas pela Duke Energy, lá em São Paulo. Então, nós temos várias propriedades rurais que estão demandando ações judiciais de reparação de danos, por não concordar com o valor pago por essa servidão. Muitas vezes a indenização, ela não vai ser pelo preço cheio do hectare. Ela vai ser uma indenização bem menor, até porque haverá depreciação do terreno por conta dessa servidão. Mas muitas vezes há erros de leitura no valor de mercado que gera a base de depreciação. Então o perito tem que entrar para recalcular os valores de mercado, para saber o quanto que aquelas propriedades valem naquela região, para aplicar o fator de servidão e dizer, agricultor, a indenização devida é essa, de modo corrigido, de modo tecnicamente apurado. Então, mais um conflito. Além de vários outros, né? Hoje mesmo nós atendemos um sinistro que aconteceu ali na região de Jandaia do Sul, entre Jandaia e Bom Sucesso. Houve queima de cana numa propriedade. Uma propriedade não muito grande, por volta ali de 43 hectares, né? E houve a queimada de cana, essa queimada de cana avançou para uma área de eucalipto e para uma área de trigo, e isso tirou a capacidade produtiva desse eucalipto, né? Esse eucalipto praticamente se perdeu. Então, a ideia, quando nós percebemos esses sinistros, é justamente para tentar definir o nexo causal. Quais foram as causas e a relação de causas existentes para explicar o sinistro ou a ocorrência indesejada. Fora também alguns sinistros ligados, por exemplo, a questões ambientais, poluição de corpos d'água, questões trabalhistas também. Essa imagem da esquerda, ela ilustra um pouquinho para vocês a questão da ergonomia no trabalho. Muitas vezes, claro, aí você precisa ser engenheiro de segurança do trabalho para atuar nesta área também, ok? Mas é possível, sim, trabalhar como perito, uma vez que você, identificando situações de trabalhos extenuantes, trabalhos desgastantes, em posturas inadequadas, você pode gerar um laudo que explica, por exemplo, o absenteísmo, o afastamento dos trabalhadores dos seus postos de trabalho. E também, a foto da direita, ela expressa um pouquinho a questão dos movimentos sociais, mais ligado à posse de terras, né? Existem várias situações onde a ocupação de terras está sendo feita de maneira ilegal, sendo feita além daquilo que é previsto por meio do nosso Código Civil, por meio do Estatuto da Terra e por meio de outras legislações. Então, avaliando todas essas situações, a gente chega à conclusão que o agro, as atividades agropecuárias como um todo, elas
naturalmente tem sinistros, ou melhor, naturalmente tem impactos, né? E a partir do momento em que a gente faz com que esse impacto se sobressaia ao nível do normal, podendo gerar danos patrimoniais, podendo gerar danos ambientais, podendo gerar danos morais até, aí nós temos o dano configurado, nós temos o sinistro configurado e nós temos a necessidade de mediação. E nessa mediação é que entra o perito, porque o que ele vai fazer? Uma completa análise dos elementos causadores de tais conflitos. Deste modo nasce a atividade pericial. Antes de avançarmos para outro ponto, pessoal, é importante salientar para vocês o seguinte. No comecinho da palestra eu falei para vocês, olha, a atividade pericial está demandando muitos profissionais, principalmente na área de perícia judicial. Por mais que o CREA tenha intervido no ano de 2015 com a criação do seu próprio banco, do seu próprio cadastro de profissionais que desejam atuar nas perícias judiciais, isso ainda não tem sido suficiente e tem causado grandes problemas no que tange a lentidão dos processos nas mais diferentes comarcas, nos mais diferentes fóruns. Muitas vezes as pessoas desconhecem que existe essa atividade. Agora que vocês estão vendo, puxa, o perito então é aquele sujeito profissional, engenheiro agrônomo, que vai alicerçar uma tese mediante análise de um determinado caso, demonstrando quais são as suas principais causas, ou até mesmo demonstrando seus efeitos, se assim for questionado, por exemplo, por um juiz ou por uma das partes que participam do processo, né? Então, tem muita gente que ou desconhece, e agora vocês estão conhecendo, mas tem muita gente que conhece e sente medo de atuar nessa área. Medo por quê? Os nossos cursos de agrárias, isso praticamente todas as faculdades, tá? O que eu tenho percebido é que são cursos compartimentalizados. Então, o que acontece? Vocês aprendem os conteúdos por meio de disciplinas. E essas disciplinas, muitas vezes, são dadas por diferentes professores, logicamente, cada um especialista na sua área, só que existe uma baixa conexão entre os assuntos. Então, a gente aprende, por exemplo, fitopatologia desgarrado de controle de plantas daninhas, desgarrado de manejo de solos, desgarrado de edafologia, e por aí vai. Então, muitas vezes, a gente sai formado como engenheiro agrônomo, só que não tem a ligação entre esses conteúdos. E o perito, ele tem que ser o verdadeiro engenheiro agrônomo. Perdão. O verdadeiro. Pessoal, desculpem, é que já é a terceira palestra do dia, então às vezes a voz some um pouquinho, tá? Mas vamos lá, só retomando. Então, muitas vezes, o sujeito que sai da agronomia, formado como engenheiro agrônomo, ele é um sujeito que ele vai ter, sim, conhecimento. Ele vai conhecer sobre essas diferentes áreas. Mas para atuar como perito, ele tem que ser o verdadeiro engenheiro agrônomo. E o que é o verdadeiro engenheiro agrônomo? É aquele sujeito que consegue interrelacionar as áreas do conhecimento, que observa uma determinada situação e, a partir dos conhecimentos que tem, que na verdade são ferramentas, ele consegue criar teses. No caso de hoje, por exemplo, a propriedade que eu vistoriei tinha uma vossoroca. Por incrível que pareça, uma vossoroca dentro de um ambiente de solos argilosos e também de solos bem profundos. Se tratava de um latossolo, neste caso, latossolo eutroférrico, muito nutricionalmente abastado, né? E aí eu enxerguei, opa, tinha ali picão preto. Puxa, mas quer dizer que a área está meramente infestada de picão preto? E é só isso que eu vou colocar no meu relatório? Não. Isso é uma sugestão de que quem ocupou aquela área antes como arrendatário não tratou o solo como deveria tratar. Não só pelo fato da vossoroca estar presente, mas o picão preto é um indicador de que os solos estão um pouco mais acidificados. E solos mais acidificados, logicamente, não permitem uma boa produção por parte do arrendador que está adentrando aquela terra naquele momento. Então a gente vai capturando detalhes. Esses detalhes vão compondo a nossa tese. Claro, são detalhes que precisam ser cientificamente comprovados por meio de amostragem de solo, análise, utilização de
drones com câmeras que são especializadas em capturar imagens com filtros que nos permitam compreender qual é a qualidade daquele terreno, mas a grande verdade é que a gente começa interrelacionando áreas do conhecimento para sermos peritos. E muitas vezes a pessoa sai da faculdade e não está preparada para isso. Então, fica a dica. Vocês que estão aí se encaminhando para se formar como engenheiros agrônomos, encarem as disciplinas que vocês estão tendo agora com um enfoque sistêmico. Vejam que ligação a disciplina, por exemplo, de azeite tem com a disciplina de manejo de solos. Tentem entender qual é a ligação que a disciplina de entomologia tem com uma disciplina de plantas daninhas, por exemplo. E a partir dessas ligações, vocês passam a compreender verdadeiramente o que é agronomia e estão, logicamente, capacitados para atuar como peritos, ok? Então tem muita gente que sai da faculdade com medo, não atua na área de perícias, porque a perícia exige isso, exige essa visão mais sistêmica, tá? Com base nisso, então, a gente já está pronto para demonstrar para vocês o que é a perícia, logicamente dita, né, ou propriamente dita. Então nós temos essa definição, que é do professor Eliezer Furtado de Carvalho, uma definição do material dele de 2008, a qual eu posso indicar literaturas para vocês no momento posterior. Essa definição que o professor Carvalho nos colocou. Tá? A perícia se constitui em atividade técnica realizada por profissional legalmente habilitado, visando identificar, caracterizar e apresentar, por meio de laudo e ou parecer, os elementos elucidativos de determinado objeto ou fato e suas relações de causa e efeito. Pois bem, aqui nós temos alguns pontos que nós precisamos colocar de uma maneira muito clara para vocês. É uma atividade técnica? É. Se é atividade técnica, então necessariamente ela está ligada a um profissional habilitado por um conselho de classe. Só que muitas pessoas já me perguntaram, mas professor, um técnico agrícola pode ser perito? Ou técnicos das mais diferentes áreas podem atuar como peritos? Se a gente observasse essa definição ipsiliteris, ou seja, literalmente, eles até que poderiam fazer perícias. No entanto, há uma limitação que não vem do CREA, que não vem de outras legislações, senão do Código Civil. Lei 10.406 de 2002. Ela estabelece que a atividade pericial é delegada a profissionais formados no ensino superior, com cursos, no mínimo, de tecnologia, depois licenciatura, bacharelado, até mesmo pós-graduações. Então, o técnico ele não trabalha com perícia. O que ele pode fazer, basicamente, é coleta de dados em nível de campo e trabalhar esses dados junto com o engenheiro agrônomo ou outro profissional de nível superior que vai estabelecer as suas conclusões técnicas acerca do vistoriado. Tá? Então, é importante colocar para vocês que é ligado a profissionais de ensino superior. Até porque, se a gente parar para pensar, né, quando eu coloco a palavra perito, a palavra perito, quando a gente fecha os olhos, puxa, o que é perito? Parece um termo um pouco difícil de definir, né? Apesar de nós termos aqui a definição da perícia. Mas quando a gente pensa em perito, fica muito mais fácil pensar em peritos por áreas. Então, se eu perguntasse, poxa, quem que é o perito no futebol? Alguns de vocês poderiam colocar para nós, é o Pelé, é o Maradona, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Neymar, não é o Neymar não, e outros caras aí do futebol que dominam muito o conhecimento, as técnicas, que dominam a arte do futebol. Se a gente pensa na Fórmula 1, na atualidade, não tem para ninguém, é o Lewis Hamilton, né? Mas no passado nós já tivemos vários, Alain Prost, Ayrton Senna, Ricardo Patrese, Nigel Mansell e tantos outros, né? Michael Schumacher. Quando a gente pensa na agronomia também, nós temos os nossos peritos. Na área de olericultura, uma das maiores autoridades, Filgueira. Na área de manejo e conservação de solos, o Bertone e o Lombardi Neto. E por aí vai. Então, quando a gente pensa no perito em si, é aquele profissional que detém amplo conhecimento sobre a sua área de atuação. É aquele profissional que consegue analisar
todas essas nuances relacionadas aos sinistros. E claro, para que haja uma análise por completo, se demanda estudo, que infelizmente no nível técnico nós não temos tanta profundidade para compreensão de vários dos sinistros que acontecem no meio rural. Por isso é que o Código Civil limita, olha, só pode ser perito quem é formado em ensino superior. E aí nós temos vários profissionais, né? Nós temos um engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, os próprios médicos podem atuar na área de perícia, então é somente profissional de ensino superior. Outra situação que é importante, pessoal, é para que serve a perícia, afinal? Vocês acabaram de entender que a pessoa que trabalha com perícia, perícia agronômica, perícia ambiental ou perícia de qualquer área, ele precisa definir o que se chama de nexo causal de um determinado sinistro. O sinistro, por sua vez, é uma ocorrência indesejada, uma ocorrência que foge do escopo normal. Só que o perito ele não vai simplesmente chegar num agricultor ou num juiz e dizer, olha, aconteceu isso. Como se ele estivesse contando uma história, né, verbalmente falando, ou mesmo por escrito num determinado documento. O que o perito precisa fazer é criar comprovações jurídicas. Por isso que é um instrumento comum do perito, quando ele vai para uma área rural, uma câmera fotográfica. Ele observa determinados elementos que estão acontecendo naquele ambiente, o cenário, e fica como um louco batendo foto de tudo. Bate foto das plantas daninhas, bate foto da vossoroca, bate foto da máquina agrícola, bate foto do rastro do trator. Para ele, tudo serve de elemento para tentar entender o que aconteceu. Às vezes grava vídeos, às vezes leva o drone para tirar fotos aéreas, ou se utiliza de imagens de satélite, se utiliza de GPS. Para quê? Para que ele possa elaborar um documento técnico no qual esses dados se apresentem como justificativas da sua tese. Então, tudo aquilo que é produzido pelo perito é uma comprovação jurídica, é uma materialização do sinistro. Afinal, o juiz não está lá na área para saber o que aconteceu de momento. As partes não estavam na área para saber o que aconteceu de momento. Os advogados, os assistentes técnicos, ninguém estava por lá. Pode ter acontecido com o trabalhador tombou o trator, mas ninguém estava por perto para ver como que isso aconteceu. Então o perito ele consegue ir para a área, colhe esses dados, e esses dados se transformam em materialização do sinistro, comprovação jurídica. E esse que aqui eu preciso dar um puxão de orelha em todos os profissionais. Por quê? O documento que o perito cria a partir dessa colheita de dados, do trabalho em cima desses dados, chama-se laudo pericial. Esse laudo pericial, por sua vez, ele precisa ser muito bem fundamentado. Não é simplesmente criar um relatório, colocar várias fotos, colocar um perfil de inclinação no terreno e acabou. Não. Ele precisa ser muito bem fundamentado, até porque quando você for questionado por alguém, principalmente questionado pelo juiz ou pelos advogados, você vai ter argumentos para poder justificar por que você chegou àquela conclusão. Então tem muitas pessoas que não tomam cuidado na hora de estabelecer comprovação jurídica, principalmente na área de manejo de solos. O que a gente percebe de classificação de solos inadequada, ou mesmo as classificações técnicas, né, no caso de aptidão agrícola, capacidade de uso das terras, isso compromete, inclusive, a valoração dos imóveis rurais. Tem gente que classifica, por exemplo, como B6, uma área que naturalmente pode ser encaixada como um A3, que você consegue desenvolver atividades agrícolas naquela terra. E por conta disso, a nota agronômica muda, e muda também o valor da propriedade. Você está depreciando demasiadamente o valor daquela propriedade. Então tem que se tomar muito cuidado no levantamento das informações, para que sejam as mais corretas possíveis. É a mesma coisa que o investigador da polícia coletar dados de uma maneira descuidada e fornecer esses dados para o inquérito policial que vai ser utilizado pelo próprio juiz para definir quem tem culpa, ou qual que vai ser o tamanho da pena, por exemplo, de um assassino.
Essa pena pode ser maior ou menor, dependendo do grau de precisão desse investigador. Nós somos investigadores enquanto peritos, ok? Agora, a perícia Professor, ainda... Opa, dá Bruna, pode licença falar. rapidinho. Pode mandar uma perguntinha? Oh, manda ver, vamos lá. A Bruna Regina, ela está perguntando se a coleta de depoimentos, como por exemplo da vizinhança, pode ser um argumento no laudo ou confere a outro setor jurídico. Muito bem. A Bruna falando a pergunta da Bruna, né? Isso. Muito bem. Obrigado, Brunas, pela pergunta. Bom, Bruna, é o seguinte, nós podemos sim coletar depoimentos, só que esse processo tem que ser feito de uma maneira muito particularizada. A gente tem que, acima de tudo, evitar que isso ocorra. Sabe por quê? Muitas vezes, essa questão do depoimento cabe ao juiz. O juiz, só para vocês entenderem como é que é o fluxo do processo, né? Vamos dizer que nós temos 2 agricultores, um agricultor promoveu o dano a este agricultor de cá, e foi uma vossoroca, caso muito comum. Esse agricultor, ele vai entrar em contato com o advogado vai tentar entender qual é a causa e vai tentar ajudá-lo, peticionando no fórum da cidade a abertura de um processo judicial, de uma ação judicial, muito provavelmente de reparação de danos. Ok. O juiz recebe essa petição, analisa a inicial e dispara a intimação para a parte que supostamente promoveu o dano. Essa parte aqui que promoveu o dano vai constituir defesa com o advogado também. Ele vai elaborar uma defesa à inicial e aí eles vão começar todo o trâmite judicial. Se por acaso o juiz entender que existem outros atores envolvidos no processo que podem contribuir para que haja o esclarecimento, com ou sem o perito, o juiz vai intimar esses atores para que eles compareçam no fórum, em audiência, para que esse depoimento seja colhido. Então, quem tem o dever de colher depoimentos é o Poder Judiciário, não é o engenheiro agrônomo. Por isso que eu falei que nós devemos evitar. Somente em último caso é que nós devemos coletar depoimentos, mas depoimentos nos quais nós tenhamos testemunhas e principalmente diante de um processo de perícia com assistentes técnicos, advogados e até mesmo as partes envolvidas. Porque como que acontece? Só para deixar claro, né? Vamos supor que nesse caso que eu estou exemplificando, houve a oitiva dessas testemunhas, coletou-se, né, as informações dessas pessoas, e isso não foi suficiente para o juiz entender o que está acontecendo. Então, ele convoca um perito na base cadastral que o Poder Judiciário do Estado tem. A Procuradoria Jurídica do Estado tem um banco de dados de peritos. Tá? Isso a gente vai ensinar mais para frente no nosso curso de aperfeiçoamento. Vocês, inclusive, quando formados, podem se cadastrar ali para tentar ser perito. Tá? Então, o juiz ele buscou um currículo, o currículo que combina com a causa, alguém que entenda bem de manejo de solos, aí o perito é convocado, ele propõe o seu orçamento, propõe os seus honorários, e ele vai a campo. Essa ida a campo desse perito para fazer uma vistoria, para coletar os seus próprios dados, tem que ser amplamente anunciada para todas as partes. Para o advogado da parte promovente, advogado da parte promovida, a parte promovente, que é o agricultor que sofreu o dano, a parte promovida, o agricultor que supostamente promoveu o dano. E também os seus assistentes técnicos, que são engenheiros agrônomos também, tá? Cada qual ajudando uma das partes. Então, todo mundo vai para o campo. Imagina, podem ser, na verdade, né? Não é normal que isso aconteça, mas pode acontecer. Nós podemos ter 7 pessoas reunidas na porteira da propriedade para começar a fazer a vistoria. E aí, nesse caso, o perito, ele ouve falar que tem uma pessoa, talvez o caseiro daquela propriedade, que tem dados, a sua história é interessante para ser colocada no laudo. Como a gente tem essas outras 6 testemunhas, então aí o perito pode coletar um testemunho também, porque nós temos outras pessoas atestando que aquilo está acontecendo sem nenhuma coerção, sem nenhuma ameaça. O perito está ali conversando e coletando dados. Agora, em ação solo, por exemplo, eu
vou fazer a vistoria, mas nenhuma das partes quis ir à minha vistoria, nem os advogados, nem os assistentes técnicos, então eu fiquei sozinho no campo. Já nem é recomendado fazer isso, mas existe possibilidade. E eu vou lá coletar o depoimento? Não, eu não posso fazer isso. Porque o que vai acontecer é, quando chegar no Poder Judiciário, quando chegar no juiz, uma das partes vai poder impugnar esta parte do seu laudo, porque você coletou um depoimento sem ter a presença de testemunhas. Tá? Bruna, eu fiz toda essa contextualização para você poder entender que é um instrumento pericial que nós podemos nos utilizar, com certeza, mas nós devemos utilizá-lo com cuidado dentro dessas restrições que eu estabeleci para você. Beleza? Agora, Bruna, tem mais perguntas? Tem mais uma, professor. Bora Essa lá. é do Naniero. Ele perguntou se é permitido coletar informações sobre o valor do hectare naquela região para comparar com a avaliação do imóvel. Muito bem, Renan. Obrigado pela sua pergunta, hein? Excelente pergunta, aliás. Bom, eu falei para vocês que eu não iria me aprofundar muito, né? Mas a pergunta do Renan é muito nevrálgica, podemos dizer assim, vai direto ao ponto. O perito, ele precisa fazer isso. Vamos voltar naquele exemplo da servidão administrativa, tá? Tem muitos casos onde a empresa que está solicitando a retirada de posse de um produtor rural, ela vai pagar uma indenização X, mediante um método que ela mesma desenvolveu para a servidão, tá? Tem uma série de tabelas que estabelecem uma diversidade de pesos para cada característica, e daí ela chega à conclusão que, frente ao valor de mercado, haverá uma desvalorização daquela área que a gente chama de servienda, de 35%, 36%, 40%. O que isso significa na prática? Que a empresa que está requerendo aquela área vai pagar só 40% daquilo que ela vale. Por quê? Uma área servienda que vai ser transformada em área de servidão, ela tem uma depreciação pelos impactos que ali se encontram. Por exemplo, naquela área, causa-se uma restrição para trabalhos com silvicultura. Eu não posso plantar embaixo de um linhão, por exemplo, eucalipto, seringueira, pinos. Não é bom nem ficar ali com os animais na pecuária, né? Porque eles podem sofrer um pouquinho com ondas eletromagnéticas ou até mesmo descargas elétricas. Mas, enfim, há quem continue. Aí, o perito é chamado para atuar, porque o agricultor, ele observa esses 35% e fala, negativo, eu não vou receber 17 mil se as terras aqui valem 51 mil reais. Então, o que ele pede? Ele pede para que o perito ele faça avaliação de imóveis rurais na região. Até porque, em muitos casos, a avaliação, o valor que aparece na avaliação feita pela empresa que está requerendo aquela área, é uma avaliação com base de dados própria, com um cadastro próprio de propriedades. Então, quer dizer, claro que dentro do meu universo de dados, eu posso ter dados que vão me favorecer. Por isso é que o perito ele avança na área justamente para tentar descobrir, num espectro mais amplo, áreas que tenham características semelhantes. Por exemplo, em termos de localização da propriedade rural, acessos, classes de solos, capacidade de uso. Ele vai buscar essas informações similares, podendo ser naquele município, podendo ser em municípios vizinhos, para ter um conjunto de dados mais robusto, para que ele diga, olha, a média das propriedades rurais, em termos de valores, é X mais alguma coisa. Não é esse valor que a empresa que está requerendo a terra está dizendo. Então, a partir disso, ele vai ter que buscar imobiliárias, ele vai ter que, ele mesmo, como engenheiro agrônomo, vai chegar no produtor rural, vai fazer uma entrevista com o produtor rural, perguntando, olha, quanto que vale a tua terra se o senhor fosse vender hoje? E tem muitos produtores que dizem, minha terra vale aqui uns 80 mil reais o alqueire, 100 mil reais o alqueire, 150 mil reais o alqueire, e são dados que nós podemos coletar, até porque existe uma norma específica para esse processo, que é a norma da ABNT 14653, capítulo 3, avaliação de imóveis rurais. Então é nossa função sim fazer isso, Renan. Consegui responder a tua dúvida, Renan? Caso não, coloca aí no chat, que daí a gente tenta esclarecer de uma outra maneira. Bruna, tem mais alguma questão nesse momento? Não, professor, por enquanto não, mas assim que tiver eu aviso o senhor. Show.
Então vamos continuar aqui com a nossa conversa, né? Não queremos nos estender muito, mas quando o papo é interessante, realmente vai, né? E espero que vocês estejam gostando. Em termos de classificação de perícias agora, pessoal, nós temos uma diversidade de classificações. No geral, são 4 classificações. Mas quando a gente pensa, de acordo com a finalidade, que é o que está aparecendo na tela de vocês nesse momento, é mais o direcionamento para quem nós podemos prestar serviço. Então, vocês estão vendo a perícia judicial, nós até que caracterizamos de uma maneira mais suave, de uma maneira mais branda, né? O que é essa perícia judicial? É quando nós temos uma convocação recebida por meio de um fórum, e é uma convocação, não é um convite. Ah, fulano, você quer participar? Não funciona assim. Você está sendo intimado a participar. Claro que você tem o direito da negativa, você pode declinar, mas quando você recebe o serviço, quando você recebe a convocação, você tem um prazo de 5 dias para avaliar a causa e dizer, olha, eu vou participar, vou começar a minha vistoria de campo no dia X pelo valor Y. Então, quem nos convoca para participar é o Poder Judiciário, em todas as instâncias. Pode ser instância local, pode ser instância estadual, ou até mesmo instância federal, em casos mais difíceis, logicamente, né? A perícia oficial é uma perícia que eu vou dizer que é um pouco mais restrita para a nossa atuação, não é muito comum. A perícia oficial é solicitada pelo poder público e pelas suas autarquias, pelas suas empresas de administração direta e indireta. Seria o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, logicamente que ele tem os seus profissionais concursados. E esses profissionais, eles são responsáveis por fazer perícias, principalmente na área de securitização agrícola, quando nós temos a securitização, até mesmo outros programas governamentais. Agora, eles não têm profissionais suficientes. O poder público hoje, apesar da gente sempre falar, olha, está inchado, tem muita gente, etc, etc, na verdade está faltando gente para executar o que o órgão se propõe a fazer. Então, o Banco do Brasil, eventualmente, e assim como outros bancos públicos, né, eles abrem chamadas públicas para que o engenheiro agrônomo possa se candidatar, ou a sua empresa possa se candidatar, para que ele possa prestar serviços agronômicos de perícia, de vistoria nas áreas. Só que é mais raro isso acontecer porque não são tantas chamadas, não são tantas oportunidades. É mais comum a gente atuar como perito judicial ou como perito particular. No caso da perícia particular, quem nos convoca, ou convida, neste caso, não é nem convocação, ou é uma empresa prestadora de serviços, ou é o próprio agricultor. No caso de hoje, por exemplo, apesar do contexto do sinistro estar ligado a uma perícia judicial, eu fui convidado pelo agricultor para fazer uma perícia na propriedade dele, em caráter de perícia particular. Olha, professor, aconteceu isso na minha propriedade, gostaria que o senhor visualizasse, tirasse as suas conclusões. Esse contato direto, sem a interferência de órgãos públicos, caracteriza a perícia particular. Neste caso, inclusive, nós temos muitos peritos que atuam em seguradoras. Seguradoras, por exemplo, ligadas a instituições financeiras ou puramente seguradoras. A Sete Seguros, Sancor e outras empresas. Inclusive, enquanto eu estava na estrada, caminhando para Jandaia do Sul, do meu lado tinha um colega da Sete Seguros fazendo, provavelmente, a viagem para uma vistoria, né? Interessante comentar. Muito bem. Então a gente tem que colocar uma informação para vocês agora que é importantíssima também. Vocês viram que, pela maneira como eu estou falando, parece que a gente tem uma certa intimidade com os agricultores, né? Poxa, o agricultor me chamou, fui lá, fiz a vistoria na propriedade dele, etc. Beleza. Só que, pessoal, uma coisa é muito importante. A gente analisa o sinistro. A gente analisa a área. Nós analisamos os bens, não importando quem nos convoque. Então, se por acaso acontecer, e olha que eu tenho ouvido muitos relatos que isso acontece, ok? Você vai fazer uma perícia, de repente alguém te chama, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, ou se não, ele te oferece algum gracejo, te oferece alguma vantagem indevida, não faz isso, jamais. A tua ética profissional
não vale isso. Nós devemos analisar as causas do sinistro, independente de quem esteja ali no entorno. Não são as pessoas que nós avaliamos, é o sinistro. Inclusive, uma outra dica importante, né? Se vocês estiverem atuando como peritos judiciais e por acaso uma das partes tiver alguma ligação com você, nem que for namorado, namorada, futuro sogro, futura sogra, ó, esquece, decline. Porque lá na frente, na hora em que nós tivermos a audiência para a análise do laudo que você produziu, principalmente a parte que vai ter a percepção da perda, ela vai entrar com impugnação ao seu laudo. E sabe o que acontece com o laudo impugnado? Ele não é pago. Quer dizer, você foi para o campo, fez todas as análises, gastou um tempão para o seu serviço não ser pago. E não ser pago, entre aspas, bem feito para você. Porque você não se atentou ao fato de que tem alguém ali que é teu amigo, que é teu conhecido, que você prestou serviço como perito judicial, principalmente. Isso não pode. Então, temos que declinar quando existe uma situação como essa, tá? Outra situação, por mais que a gente fale que o perito é o profissional que detém um grande conhecimento na área, a gente também depende de outros profissionais que nos auxiliam em determinados aspectos. Por exemplo, eu já cheguei a avaliar sinistros, isso lá no ano de 2016, que envolveram grandes vossorocas, na verdade, desastres ambientais pelo excesso de chuvas naquela época. Choveu coisa de 500 milímetros, 600 milímetros em pouco mais de 4, 5 dias. Foi um terror, né? E várias áreas tiveram vossorocamento, abertura das vossorocas. O que aconteceu? O engenheiro agrônomo, claro, ele tem toda a habilitação profissional para lidar com solos, mas muito mais diante de camadas aráveis. Quando a gente tem um aprofundamento de solos na vossoroca, que chega a 45, 50, 55 metros de profundidade, a gente já vai para a área da geologia. Então já não é mais da nossa competência. Puxa, eu estou enxergando ali que provavelmente deu uma erosão em piping, que é aquela erosão subsuperficial que causa a abertura de galerias, principalmente próxima do lençol freático, em solos arenosos. É o efeito de liquefação do solo, principalmente nessas áreas, né? Eu, engenheiro agrônomo, sei que isso existe, mas eu não posso assinar nada que exista isso. Então eu preciso convidar um geólogo, orçar o serviço desse geólogo, orçar os seus equipamentos no meu orçamento pericial, para que ele possa averiguar essa questão. E eu tenho que dar as devidas citações no meu laudo. Ó, o profissional fulano de tal fez a leitura com uma sonda na subsuperfície, encontrou que ali tem o piping, e essa é uma das explicações pelas quais o solo implodiu. Então, entendam, as equipes são multidisciplinares. Tem uma, inclusive, que vai fechar em agosto, que nós devemos entregar o laudo, que a gente vai ter que consultar um biólogo. Por quê? São trabalhos que estão ligados à área de ictiologia. O entendimento sobre a ictiofauna no Rio Paranapanema, na área 3, no Rio Paranapanema 3, próximo ali à represa de Rosana. Há suspeita de que a ictiofauna, ou seja, a fauna de peixes, tenha sido modificada. E eu, como engenheiro agrônomo, por mais que eu detenha conhecimento nessa área, eu não tenho habilitação. Então eu tenho que chamar um biólogo, ele vem comigo, faz análise e a gente tira a conclusão. Ó, realmente a barragem atrapalhou um pouquinho a piracema, nós temos menos peixes, etc. Né? Então as equipes tendem a ser multidisciplinares. E além disso, nós peritos avaliamos tecnicamente e não fazemos nenhum tipo de análise jurídica dos fatos. Nós não fazemos, por exemplo, interpretação da lei. O Código Florestal estabelece que a área de preservação permanente tem que ser isso, isso e aquilo. Isso já está no Código. Eu não vou criar interpretações sobre isso, até porque as interpretações que podem ser jurisprudências, que vêm dos juízes, principalmente, do entendimento jurídico da causa, esta função de entendimento da lei é deles. São os advogados. Não somos nós que mexemos com isso. A gente simplesmente interpreta o sinistro de maneira
técnica. Que isso fique muito claro, porque eu já vi laudos produzidos por colegas, nos quais nós tínhamos toda uma interpretação de jurisprudência, etc, etc. A não ser que o sujeito seja advogado também, né? Engenheiro agrônomo e advogado. Aí beleza. Agora, se só for engenheiro agrônomo, por mais que nós tenhamos direito agrário no curso, a gente não pode fazer interpretações, tá? Professor, diga. Tem uma pergunta. Você me permite, Bruno? Vamos lá. Claro. O senhor disse que no momento que vai ser feita a vistoria, né, na propriedade, é marcado uma data, né, e é avisado para todas as partes do processo e tudo mais. Eu queria saber se caso o proprietário da propriedade que for fazer a vistoria tentar, de certa forma, maquiar ali a cena do crime, digamos assim, como que faz para a gente coletar evidências jurídicas para colocar nesse laudo se outra pessoa mexeu e tentou maquiar a área? Ah, ótima pergunta, hein? Excelente, eu já peguei casos assim. Só que muitas vezes este maquiar, só se o profissional ele tiver um olhar assim pouco cuidadoso. Porque muitas vezes, no caso das vossorocas, é fácil você saber de onde que ela se originou e qual foi o fluxo superficial ou até mesmo subsuperficial que originou essa vossoroca. Digamos então que um dos proprietários ele foi lá e tapou aquilo. Deliberadamente ele tapou. A gente consegue evidenciar o que é um solo naturalmente estruturado de um solo artificialmente estruturado. Então, o perito ele vai na propriedade, se for necessário abrir trincheira, ele abre trincheira. Se for necessário ele coletar amostras para fazer análise química de um solo natural para um solo, podemos dizer assim, remexido, ele consegue fazer. Fora que também existem várias evidências no ambiente que a gente consegue enxergar, mas eu não conseguiria dizer para você que um engenheiro agrônomo recém-formado ele consiga ter essa manha, ele consiga ter essa finesse de olhar para o ambiente e falar, opa, ali tem coisa errada. Até porque a gente também conta com bases de dados anteriores. Se for necessário, por exemplo, a gente entrar em contato com uma cooperativa que atende os produtores da região e que tem imagens de satélite suficientemente precisas para a gente poder coletar ali os dados, eles vão ter que fornecer. Não porque eu estou pedindo, mas se eu sou perito judicial, eu tenho algumas prerrogativas do poder judiciário. É como se eu fosse uma espécie de policial. Pelo menos naquele momento, eu posso até contar com proteção policial e tenho, como se eu tivesse uma espécie de mandato. Eu vou chegar numa cooperativa que tem, que aluga serviços de satélite, que passa cada 14, 15, 16 dias sobre aquela propriedade. Eu falo, olha, eu preciso de fotos daquele dia, do dia X, do dia Y, do dia Z. Então, eles fornecem esse material. O perito é responsável por pensar em provas periciais. Então, se houver algum sinal ali que está maquiado, que houve alteração da cena do crime, isso cabe, logicamente, ao juiz estabelecer uma conclusão sobre isso, poder encaixar esse proprietário, inclusive no Código Penal, que é a alteração da cena do sinistro. A gente não fala crime porque não foi julgado ainda, mas é a alteração da cena do sinistro para dificultar a coleta de provas. E isso cabe também em cenas onde o perito é intimidado. Tem peritos que trabalham lá na região amazônica, por exemplo, numa reserva que a gente chama Reserva Cabeça de Cachorro, que fica bem ali no norte do Amazonas, fronteira ali com a Colômbia, principalmente, e que são peritos que, de um lado, tem pressão dos indígenas, do outro lado, tem pressão de grileiros, de um terceiro lado, nós temos pressão de pessoas que vão lá para retirar as árvores, enfim, que vão para degradar o ambiente. Então você está na mira de tiro quase que o tempo todo, dificultando as probabilidades de você conseguir provas com qualidade. Nesse caso, então, você pode afirmar no seu laudo que houve dificuldade e que você requer força policial para te ajudar a coletar esses dados. Mas isso só na perícia judicial, tá? Perícia particular, perícia oficial, a gente não tem essa prerrogativa. Beleza? Tudo certo, professor. Ele agradeceu, assim como os outros dois também.
Muito bom. Ô, Bruna, vai me norteando com relação ao tempo, porque eu também não quero me estender muito, porque aí vai ficando cansativo para o pessoal, né, com tantos detalhes, é muita coisa realmente. Espero que estejam gostando, mas a gente também não quer ultrapassar muito tempo junto com vocês, até porque vamos ter outras oportunidades para conversar sobre isso. Então, professor, me mandaram aqui mais 10, 15 minutos. Se tiver Beleza. como. Vamos lá então. É que, na verdade, esse conteúdo aqui, eu sou muito claro. Perícia a gente não consegue aprender em 1 hora e 15, 1 hora e 20. Na verdade, eu estou dando um gostinho para vocês do que é essa área. Eu tenho certeza absoluta que quem ouve falar, com certeza vai falar assim, professor, preciso fazer um curso nessa área. Beleza? A gente vai ofertar pela UEM, nós vamos discutir mais detalhes. Tem a disciplina oficial aqui na UEM, que a gente trabalha, que é a disciplina de vistoria, avaliações e perícias. Então, nem na disciplina, para vocês terem ideia, a gente consegue falar tudo. Mas pelo menos aqui a gente está dando um gostinho para vocês do que é essa área. E já respondendo uma pergunta que pode surgir aí, que eu tenho certeza, em todos os fóruns de discussão, isso acaba surgindo. Eu preciso ter um curso especial para ser perito? Não. Olha que bacana. Todos os profissionais que se formam em nível superior podem ser peritos. Todos, sem nenhuma exceção. Não precisa ter uma pós-graduação. Embora existam cursos de pós-graduação. Existem cursos, por exemplo, como o do IPOG, que é um curso muito bom, eu gosto particularmente. Tem o curso também que nós vamos oferecer pela Unicesumar, de pós-graduação em Engenharia de Avaliações e Perícias, para quem quiser, logicamente. Então, são cursos que são assim, olha, você vai ter 1 ano para discutir sobre perícias com a gente. Você vai se aprofundar nesses cursos, no conhecimento. Mas dizer que eles são necessários para você atuar, que alguém vai perguntar, mas você tem pós-graduação? Ah, não tem, então não pode atuar? Não. Você pode atuar, não tem essa. Existem casos também de institutos, né, de associações, a exemplo do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, que oferece também N outros cursos na área de perícias em engenharias. Então, a gente pode sim se especializar, mas não que isso seja uma obrigação. Se você quiser atuar como perito, pode começar como perito de seguradora, que é um serviço assim que é mais comum, que tem mais vagas para atuar. Depois você vai aumentando o seu leque de opções, porque você primeiro precisa ter essa finesse, né? Enxergar os sinistros, enxergar as causas, coletar provas em nível de campo, ter um olhar treinado. E isso você só consegue fazer com a experiência mesmo, tá? Essa é uma pergunta que surge em vários fóruns, então. Preciso ter especialização? Não, não preciso. Basta ser formado em nível superior, tá? A outra classificação de perícias é com relação à intenção que nós temos. Nós temos, na verdade, perícias nas quais nós queremos determinar simplesmente sinistros, e outras perícias nós queremos determinar os sinistros e determinar o valor de prejuízo que aquilo nos gera. Ou ainda, não aconteceu sinistro nenhum, mas eu quero saber o quanto vale aquela propriedade rural junto com todos os seus bens. De repente, o agricultor ele quer vender a sua propriedade. Então, ele pede o auxílio de um perito para avaliar essa propriedade. Então, nós temos perícias avaliatórias e não avaliatórias. As avaliatórias são essas que nós queremos obter valores. E olha que interessante, a gente não obtém valor só da propriedade naquele exato momento, no dia 15 de julho de 2020. Não. A gente pode fazer com que o valor dessa propriedade seja previsto daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, de acordo com algumas variáveis econômicas que a gente pode pericialmente levantar. A gente pode atualizar valores passados. Tem muitas escrituras que colocam que a propriedade foi comprada por tantos cruzeiros, por tantos cruzados, por tantos contos de réis, né? Só que a gente não sabe exatamente quanto que vale hoje, por mais que nós tenhamos métodos para avaliar. Então a gente só quer atualizar o valor. Dá para fazer por método pericial também. Ou, eu tenho uma casa, não sei exatamente quando ela foi construída, mas de acordo com o estado de conservação que ela tem, e de acordo com o custo de reposição, eu consigo avaliar o valor dela naquele momento.
Eu quero avaliar um trator de 1988, claro, já está em seu valor residual, mas quanto que ele vale hoje? Eu consigo avaliar. Então, isso no campo das perícias avaliatórias. E dentro das perícias avaliatórias, tem tanto essas questões que eu falei para vocês, que é para comercialização, transações econômicas, e também por partilha. Nossa, gente, vocês não fazem ideia de quantos problemas nós temos com partilha de bens. De repente, o agricultor falece, ele tem 8 filhos, e esses 8 filhos ficam ali se degladiando para saber quanto de valor vai ser repassado para cada um. Ou quanto de área vai ser repassado para cada um. Porque não é simplesmente, eu tenho 8 filhos, eu tenho 800 hectares, então cada um vai ficar com 100 hectares. Deu certo a conta? Não, vamos pensar assim, 10 filhos e 1.000 hectares, cada um vai ficar com 100 hectares? Não, não funciona assim. A gente tem que avaliar a capacidade de uso, a gente precisa avaliar as condições produtivas, os solos, nós precisamos avaliar uma série de fatores. E, às vezes, a quantidade de terra em área que é distribuída para cada um é variável, isso gera briga, né? Por isso que o perito tem que ir lá fazer os seus cálculos, estabelecer a partilha de uma maneira correta. A última perícia que eu fiz nesse tema foi em Rolândia, foi no começo do mês passado, para vocês terem ideia. Uma das beneficiárias do processo tinha direito a 11,45% dos bens que estavam em espólio naquele momento, e não só dos bens, mas das produções que estavam sendo conduzidas sobre a propriedade, né? Aquele que era responsável pelo inventário estava produzindo cana, soja, milho e trigo. Então, nós tivemos que fazer toda uma análise do valor de produção de 2003 até 2019 para entender o quanto de valor bruto foi gerado em cima de cada uma dessas produções e o quanto que caberia a essa beneficiária, que ela que estava entrando com a ação na justiça. Acontece, tá? E do outro lado, perícias não avaliatórias, aí nós temos o que vocês estão vendo em tela, que é o exame e a vistoria, tá? Para a gente ser mais sintético, então, o exame e a vistoria são realizados quando nós não temos a real intenção de levantar valores. Geralmente, eles são requisitados quando nós estamos avaliando um sinistro mesmo. Aconteceu um incêndio numa área de silvicultura, aconteceu a mortandade de animais, aconteceu a entrada indevida de animais do vizinho na minha propriedade, eles estão ali consumindo a minha cana e pisoteando no meu solo, compactando meu solo. Eu quero avaliar o sinistro em si, então eu não tenho intenção de levantar valores. Agora tem uma diferença. O que é um exame, o que é uma vistoria? A vistoria é feita sobre imóveis. Então, eu faço uma vistoria de uma casa, faço vistoria de um barracão, faço vistoria de um silo, faço vistorias de qualquer estrutura, pocilgas, sirgarias, etc., né? Enquanto que o exame é mais para bens móveis. Então, a gente faz o exame, por exemplo, de uma plantação de soja, a gente faz de um cavalo, de um boi, a gente faz de um carro, de máquinas agrícolas, de implementos, de ferramentas, tudo para entender qual é o nível de dano que estes bens sofreram, tá? E no caso das avaliatórias, só para a gente poder fechar aqui o nosso raciocínio, é quando a gente quer levantar essa situação, né, de valores, valores indenizatórios, valores pecuniários ou simplesmente o valor da propriedade rural em si, tá? Agora, a gente tem uma diversidade de fatores que nos levam a fazer perícias. Eu contei vários exemplos, né? E, claro, se vocês me permitem, eu só vou ilustrar para vocês mais um último conceito, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Geralmente, a gente tem grandes obras de engenharia motivando as perícias, desapropriação para finalidade de reforma agrária, para áreas de utilidade pública, servidão, obras de interesse do Estado, mas independente da situação que nos motiva, nós podemos ter dois momentos de realização da perícia que trazem uma terceira classificação das perícias. A temporalidade das perícias. Se eu executo antes ou depois da ocorrência de um sinistro. É mais comum a gente ser convocado para trabalhar em perícias
nas quais tem um sinistro já configurado. Então, a gente vai avaliar as suas causas. Agora, existe a implantação de certas benfeitorias, de instalações mesmo no campo, que elas podem promover algum dano. Por exemplo, você é produtor de mandioca, de repente você investiu no processamento da sua mandioca, gera-se muita manipoeira, e essa manipoeira vai para lagoas de estabilização. Só que daí você percebe que o líquido, o efluente que está sendo eliminado para o rio, neste momento está causando um tipo de dano. Então, para você não causar mais, você pensa em fazer uma estabilização. Você pensa em colocar ali um biodigestor para eliminar o excesso de compostos carbonados dessa substância e eliminar um efluente um pouquinho mais qualificado, sem aquela condição toda de poluição. Para você instalar um biodigestor, não é assim simplesmente, eu vou comprar um biodigestor e vou instalar. Não. Muitas vezes o engenheiro agrônomo ele tem que entender qual é o tamanho, qual é a capacidade volumétrica, qual a capacidade de produção de gás por dia, qual é a área que vai ser instalada. Às vezes nós temos que ter parceria com o engenheiro civil, porque o biodigestor tem que estar numa área um pouco mais plana, aí vai ser exigido, por exemplo, terraplenagem. Ou seja, tem vários processos, né? Então, na hora em que a gente cria uma instalação, que a gente estabelece a instalação de uma determinada benfeitoria, ela pode gerar danos. Barragens, pequenas centrais hidrelétricas, tudo isso pode gerar dano. Então, o engenheiro agrônomo ele pode ser chamado para participar de um processo pericial quando o sinistro não ocorreu. Mas para levantar os riscos, os prováveis riscos que podem ocorrer caso certos requisitos não sejam tomados, cuidados não sejam tomados. A esse contexto, nós chamamos de perícia cautelar. E aí, para encerrar, nós temos este caso, volto a dizer, são fotos ilustrativas, ok? Mas de um caso real. Lá no Nordeste, eu me esqueci o nome do município agora, me perdoem, mas uma mineradora conhecida, ela encontrou várias jazidas ali de minério de ferro que lhe seriam interessantes no sentido de produzir a commodity ferro e exportar. Pois bem, o geólogo foi chamado, engenheiro civil foi chamado, engenheiro agrônomo foi chamado. E no caso do engenheiro agrônomo, ele teve que identificar quais eram os prováveis riscos que a atividade de mineração poderia trazer, por exemplo, para a qualidade dos solos, qualidade do ar, qualidade das águas. E ele identificou que poderíamos ter um excesso de vibração nesse solo. Claro, nós estamos falando de máquinas enormes. E esse excesso de vibração poderia causar problemas nos pequenos plantios dos pequenos agricultores daquela região. Então ele elaborou um laudo cautelar, apresentou para a empresa, dizendo quais eram os riscos, isso antes da implementação da atividade, antes até mesmo da criação do estudo de impacto ambiental, e essa empresa tomou aquilo para si, fez o seu estudo de impacto ambiental e foi até a comunidade para alertar os agricultores, olha, gente, vocês precisam sair daqui, porque se vocês permanecerem, vocês correm um sério risco de perder as suas casas. Pode ter rachaduras, pode ter problemas estruturais, entre outros danos, né? Vários agricultores toparam, saíram, foram devidamente indenizados, e até alguns casos houve a permuta diária, e em outros casos, os agricultores falaram, não vou sair daqui, porque eles tinham muito valor naquela área, valor no sentido sentimental, né? Essa terra aqui foi do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, vai passar para o meu filho, eu quero morrer aqui. Beleza. Pode acontecer? Pode. Defesa Civil vai ser acionada? Vai. No entanto, o aviso foi dado, a perícia cautelar foi dada, e muitas vezes, quando acontecer o dano, se é que vai acontecer, o agricultor ele não pode entrar com ação na justiça, porque ele já foi avisado. Já houve um prenúncio de que isso poderia acontecer. Claro que dentro de todas as situações tecnicamente assistidas dentro da mineradora. Então existe também essa possibilidade de atuação profissional. Não é só quando o sinistro ocorreu, mas quando o sinistro pode ocorrer. A gente pode levantar os riscos dessa ocorrência e alertar a todos por meio de um processo de perícia cautelar. Tá? Pessoal, com base nisso,
com base nesse último slide, né? Na verdade, não é o último, vocês estão percebendo que a gente só chegou no slide 26. É porque realmente tem muito assunto para comentar. E como eu não quero terminar essa aula com vocês lá pelas 3 horas da manhã, até porque todo mundo tem que trabalhar amanhã cedo, aquele ritmo, né, normal da vida, então eu vou parar por aqui. Mas, logicamente, vou me colocar à disposição de vocês para que vocês possam entrar em contato conosco. Quando a gente lançar o nosso curso aqui pela UEM, vocês são mais que convidados para poder participar conosco também, de novas capacitações nessa área. Vão ser capacitações segmentadas, por exemplo, capacitação quanto à avaliação de imóveis rurais, que é uma parte muito específica, capacitação quanto à perícia ambiental, capacitação quanto à perícia forense, e por aí vai. Nós vamos ter várias oportunidades novas para vocês poderem estar conosco, para poderem discutir mais aprofundadamente essas temáticas. Aqui foi mais para apresentar a vocês que a perícia é uma atividade, acima de tudo, que exige responsabilidade, é uma atividade que exige muita atenção, uma qualificação profissional elevada, uma postura profissional elevada, mas que nos traz ganhos, muitos ganhos. É assim, ó, não vou dizer para vocês em valores absolutos, mas a média de mercado parte de alguma coisa em torno de R$200 a hora técnica, e alguns colegas já estão cobrando R$450, R$500 a hora técnica para você desenvolver um laudo. Aí vem o questionamento. Professor, quanto tempo que eu demoro para fazer um laudo? O mais simples, só tempo de computador, beleza? 10 horas. Se você estiver cobrando R$500 a hora, você já deve imaginar onde eu quero chegar, né? É uma atividade lucrativa. Mas o quanto ela te gera de lucro, ela te exige de responsabilidade. Então, se você quer enveredar para essa área, quer saber sobre os próximos capítulos dessa área de perícias, você vai ter que ter em mente que exige-se responsabilidade, exige-se assertividade, exige-se conhecimento e, acima de tudo, um engenheiro agrônomo integral, aquele que com certeza é o engenheiro agrônomo mais responsável possível para dirimir as dúvidas sobre os sinistros que acontecem por aí, tá certo? Meus caros, com isso, eu encerro a minha fala por aqui, mas agradeço demais a participação de vocês. Quando eu comecei essa apresentação, nós tínhamos, acho que 90 pessoas, agora 111 pessoas, hein? Reuni 111 pessoas numa noite de quarta-feira, olha, vocês estão de parabéns. Obrigado mesmo pelo interesse que cada um de vocês tem por essa palestra. As participações, eu vi ali que tem várias participações no chat. Eu fico muito agradecido mesmo com a participação de vocês, tá? E eu gostaria agora de passar a palavra para a Bruna novamente. Bruna, é com você? Professor, tem mais 2 perguntinhas. Uma da Gabriela Bissoli, que ela pergunta assim: com uma propriedade atacada por cigarrinhas, onde o proprietário acredita que foi culpa do vizinho, que não fez a rotação de cultura, como o perito iria julgar esse caso em específico? Pela porcentagem de produção esperada, talvez? Provavelmente, tá? A ideia é assim, a gente tem que investigar o campo como um todo. Se a gente achar qualquer vestígio de cigarrinha por lá, claro, a cigarrinha, ela tem os seus hábitos de ataque, né? Na maioria dos casos, ela tem um ataque em reboleira, mas a depender da quantidade, essa reboleira não se constitui, daí é o campo inteiro que está atacado, né? Então, para a gente constatar a diminuição das perdas, óbvio que a gente vai ter que fazer uma análise de capacidade produtiva atual pós-ataque. E com base nisso, com base nas perdas em massa, aí que a gente vai definir, olha, realmente houve perdas de produção, então cabe uma indenização por lucro cessante. Esse é o termo mais adequado para o entendimento dessa causa. Tem mais uma pergunta, professor. Rondinelli Santos. Posso atuar como perito em diferentes estados? Rondinelli, excelente pergunta. Pode sim, tá? O que acontece? Quando a gente se forma como engenheiro agrônomo, a gente tem aquela bênção de ter aquela carteirinha, com chip, inclusive. Aí eu vou explicar o porquê que eu estou me referindo ao chip daqui a pouquinho, coisa rápida, né? Mas assim, a gente tem essa carteirinha, tem o nosso número CREA do Estado, só que a gente tem o número CONFIA. Esse número CONFIA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
é um número que pode ser usado no país inteiro. E pelas deliberações que nós temos acompanhado, eu também faço parte como conselheiro do CREA Paraná e tenho acompanhado as discussões, logo, logo, esse número CONFIA pode ser utilizado para você atuar em São Paulo, para você atuar em Brasília, para você atuar em Alagoas. A única coisa que você vai ter que fazer é gerar uma RT no teu CREA de origem e dizer em qual estado que você estará atuando. E aí a RT que você gera, por exemplo, aqui no Paraná, ela vai ser direcionada para abastecer o cofre do CREA Pernambuco, por exemplo, se você estiver por lá atuando, tá? Inclusive, meus caros, existe até uma tratativa de que no Mercosul os profissionais podem fazer a mesma coisa. Se eu sou formado como engenheiro agrônomo aqui no Brasil, eu vou poder atuar lá na Argentina, vou poder atuar no Paraguai, olha que filão interessante, né? Mas isso ainda está em tramitação, não é algo fixo, tá? Não está acontecendo ainda. Mas como a gente sabe, tem muita gente que é formada aqui no Brasil, que atua no Paraguai, que atua na Bolívia, que atua na Argentina, logo, logo a gente também vai poder fazer perícia nesses locais. Professor, tem mais uma perguntinha da Bruna Regina. Ela está perguntando se existe perícia para... Calma aí que ela corrigiu embaixo. Acho que é perícia para atuação na área do Bacenjude. Eu não conheço esse termo. Bacenjude, não conheço esse termo. Ah, muito bem. Bacen Banco Central. Isso. Muito bem. Existe sim, tá? É uma perícia que a gente chama a área contábil. O engenheiro agrônomo ele pode sim participar dessa área, só que daí exige-se uma capacitação específica para a gente poder participar. Quando a gente atua como perito, até entrando na dúvida da Bruna, né, para esclarecer um pouco melhor, eu não falei do chip na pergunta do Rondinelli, já vou falar daqui a pouquinho. A gente se cadastra em cadastros públicos. Tem o Bacenjude, tem os Projudes. Os Projudes são os cadastros estaduais da Procuradoria Jurídica de cada estado. E lá nós temos os cadastros de auxiliares jurídicos. Assim como o Bacenjude, ele está dentro dessa natureza também. Então, a gente se cadastra, coloca os nossos dados, o nosso mini currículo, para poder atuar. E é somente ali, naquele cadastro, que a gente abre os nossos dados para que nós sejamos convocados para atuar como perito naquela determinada causa. E quando a gente está trabalhando ali com o Bacenjude, como é uma área mais contábil, então a gente tem que ter um curso específico que o próprio Bacen nos oferta. Só que nesse ano, eu confesso que nós não tivemos nenhum curso, nenhum edital, muito provavelmente por conta da Covid, né? Mas há a possibilidade de a gente ter cursos ainda esse ano, nem que for online, para a gente poder se cadastrar nesse sistema. E só respondendo a pergunta do Rondinelli, por que do chip, né? E aí entrando também na da Bruna. O chip, ele não serve somente para guardar os seus dados digitalmente. Ele também serve para que vocês possam guardar nesse chip a certificação digital dos documentos de vocês. Para que a gente atue como perito e evite, acima de tudo, fazer a petição dos nossos documentos pelo Projude ou pelo Bacenjude via cartório, que isso é oneroso, isso pode demorar, a gente faz via certificação digital. E naquele chip, o próprio CREA nos ajuda a ter o certificado digital, o eCPF ou o eCNPJ. Daí o que acontece? Você compôs o seu laudo, beleza. Você tem até o dia 16, amanhã, para peticionar o seu laudo, para entregar o teu laudo lá no fórum. Você vai abrir o Projude, vai digitar os seus dados, login e senha, anexa o teu laudo em PDF e abre o teu certificado digital, justamente no chip desse cartão do CREA. Então vejam que esse chip que está na carteirinha tem alguma função. Não é assim, o CREA está investindo em segurança de dados. Está também, óbvio que está, mas também serve para certificação digital para auxiliar os peritos em contratar um serviço de certificado digital, que para nós é fundamental, né? Tanto para a empresa, eu atuo como empresa, não como pessoa física, mas para quem quer atuar como pessoa física também pode se utilizar desse chip para armazenar os seus documentos eletrônicos. Bom, professor, de dúvidas por enquanto eram só. Mas, pessoal, caso surjam aí dúvidas futuras, né, a respeito do assunto e não consigam entrar em contato com o professor, entre em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente encaminha para o professor e manda uma resposta para vocês.
Bom, acho que a gente vai encerrando por aqui. Professor, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aí para a gente. Muito obrigada também pela presença de todos aí que estão assistindo a gente. E eu peço, por favor, que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat, para a gente fazer um controle aí de quem estava participando. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Excelente noite. Obrigado pela presença mesmo. Se vocês gostaram, também comenta ali, fala, professor, foi bacana, nos dê um feedback, porque isso é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa palestra, a nossa didática nas próximas aulas, tá bom? Ou nas próximas palestras. Mas, AgroJúnior, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz desse engajamento de todos vocês. E, claro, vocês podem contar com a gente sempre para as próximas oportunidades, com certeza.